A verdadeira origem do falso nome Jesus. Jesus, Deus adorado na Grécia. Já vimos, em nosso estudo, que o nome do Filho do Altíssimo é Yahushua, um nome sagrado e hebraico, pois Yahushua era hebreu, filho de pais Yaodim, e as línguas que Yahushua falava era o aramaico, dialeto bem próximo do hebraico e o próprio hebraico. Nosso Salvador Mouqueu Yahushua Olmeushkai não era grego nem romano, por isso não tinha um nome nem em grego, nem em latim. Como vimos anteriormente, o vocábulo Jesus não se deriva diretamente de Yahushua, o nome verdadeiro do Filho, mas da forma Yeshua, através do grego e do latim, que significa literalmente o bode salva. No latim primitivo, Jesus Cristo era escrito Jesus Christus Suvetem Sondiu. Nesse nome está contido, na forma de anagrama, o nome da suprema divindade da mitologia grega Zeus. Vejamos. Zeus, suprimindo-se o S central, temos EVS ou Zeus no idioma grego, o nome Jesus e Ezos, que é um anagrama de duas divindades pagãs, e SUS igual mais SUS. O era o nome de uma divindade feminina da mitologia grega, e Zeus é Zeus, o ídolo supremo dos gregos, equivalente ao Júpiter da mitologia romana. E a abreviatura de Zeus é uma variação de Zeus. Em português, o nome Jesus é JSUS igual J mais Zeus J, e a inicial de Júpiter, Zeus romano, além de ser uma letra derivada do primeiro a latino, e Zeus é Zeus. Como podemos observar, Jesus igual Zeus Neusa Etioca, comentando ainda sobre o nome Jesus entre os umbandistas em seu livro Os Deuses da Umbanda, diz, página 123. Na realidade, quando se invoca o nome de Jesus na Umbanda, invoca-se o nome de uma pessoa muito diferente daquele que se revela nas páginas do livro sagrado. Podemos afirmar categoricamente que existe um espírito ou demônio que se cognomina Jesus, que se apresenta como o Cristo das páginas sagradas. Mas ele é um impostor e uma contrafação do verdadeiro. Muitos tiveram experiências com este espírito, sendo enganados, levados a aprofundar-se mais no ocultismo. Às vezes ele aparece em visões, mas não resiste ao teste de alguém que saiba provar os espíritos. É o que aconteceu com uma jovem que, ao receber Jesus no coração, adquiriu uma doença neste órgão. A jovem era levada a manter relações sexuais com este pseudo-Jesus. Uma vez o espírito de perversidade tendo sido expulso, a jovem sarou da sua doença. Faz-se necessário neste momento um pertinente esclarecimento sobre o fato relatado por Neusa Etioca. Pelo desconhecimento da autora quanto à identificação exclusiva de seres espirituais pelos seus nomes, concluiu ela que tal devesse se tratar de um pseudo-Jesus, uma vez que ela desconhece ser Yahushua o nome do único e verdadeiro Messias. Contudo, este não é um pseudo-Jesus, senão um ser espiritual que possui este nome, e que atua independentemente de ser invocado em centros de macumba, maçonaria, igrejas católicas ou igrejas evangélicas. Infelizmente a grande maioria da assim chamada cristandade ainda não se deu conta de que invocam e depositam toda a sua confiança no nome artificial, chamado Jesus, que positivamente não é o do Messias das páginas das Sagradas Escrituras originais. De fato, estamos retornando ao nome real, original e sem modificações, de nosso Criador e de seu Messias. Estamos voltando ao original e ao melhor. E Yahushua é o nome hebraico original do Messias. Quando a Bíblia foi traduzida para o grego, é triste mas verdadeiro, o nome de nosso Criador e de seu Messias também foi traduzido. Para ser fiel ao original na tradução das Escrituras, os tradutores deveriam zelar para que os nomes fossem transliterados, não traduzidos. Isto significa que os nomes deveriam ser transferidos som a som, sílaba a sílaba, de forma que os nomes corretos fossem conservados, especialmente os de nosso Criador e de seu Messias. Mas, infelizmente, isto não aconteceu. Os nomes também foram traduzidos e, como efeito, adulterados, suprimidos ou substituídos. Trocados por diferentes nomes de ídolos pagãos e até mesmo nomes blasfêmicos. E Yahushua é o nome acima de todos os nomes. Há muito poder por trás deste nome. Ele não podia e não devia ter sido traduzido como Jesus, cuja palavra raiz é Zeus, portanto, alterando e trocando tão gravemente o ser espiritual por trás daquele nome maravilhoso. Lembre-se, um nome representa toda a personalidade e autoridade atribuídos à pessoa por trás dele.
Alterando os nomes de seres espirituais implica na mudança das entidades representadas por esses nomes, personalidades, caráteres, papéis na vida, bem como as forças espirituais invocadas por esses nomes. E, além disso, Yahweh, nosso Criador, jamais autorizou tal mudança de seu mais sagrado nome. Este é o meu nome eternamente, pelo qual serei chamado e lembrado de geração a geração. Êxodo 3, 13, 15. A maioria dos tradutores da Bíblia, sem dúvida, respeitam a Bíblia e sinceramente desejam torná-la compreensível nesta era moderna. Mas os tradutores não são inspirados. Também, a maioria deles tem fortes opiniões sobre assuntos religiosos e podem ser influenciados por ideias e preferências pessoais. Exemplo: o povo africano é muito voltado às religiões, e a ideia de um ser supremo, espíritos e divindades, foi desenvolvida muito antes da chegada de missionários protestantes, em 1842. Particularmente entre os povos iorubás, a ideia de um ser supremo já era bastante estruturada, a seu modo. O nome usado para este ser supremo deles é Olorum. Este nome não é somente usado nas religiões africanas, mas, infelizmente, também é usado entre os próprios missionários. O interessante é notar que quando a Bíblia estava sendo traduzida para a língua iorubá, o nome escolhido para o Altíssimo foi Olorum, isto é, o nome usado pelo povo para referir-se ao ser supremo de sua antiga crença, não o nome verdadeiro do Altíssimo. Este ídolo é considerado transcendente e se comunica com o povo através dos orixás. Duas coisas se nota aqui facilmente: uma é o descaso e irresponsabilidade com o conteúdo das Sagradas Escrituras. Outro é o descaso e total desconhecimento da importância que o Altíssimo dá ao seu nome. Nomes que foram mudados nas Escrituras. Com o nome do profeta Ushua Eliseu aconteceu um fato estranho. Este nome, ao ser traduzido, foi adulterado para incluir o nome de um ídolo pagão, Zeus, o ídolo supremo da mitologia grega, também conhecido como Júpiter, na mitologia romana. Assim, o nome do profeta Ushua, que significa salvação do Supremo, passou a ser traduzido para Eliseu, que significa Zeus é meu Supremo, tornando-se uma blasfêmia em vez de um louvor ao Criador. Essa prática de adulterar nomes proféticos, nomes inspirados, é uma armadilha preparada pelo inimigo da verdade, substituindo-os por nomes pagãos e blasfêmicos. Iahosaf José teve seu nome trocado no Egito. Bereshit 41:45. Daniel e seus 3 amigos tiveram seus nomes alterados no cativeiro babilônico. Daniel 1:7. Daniel, que significa o Supremo é minha justiça, teve seu nome mudado para Beltesazar, que quer dizer Bel-Baal proteja o rei, ou o amado de Bel-Baal. Hananiel Ananias, que significa gracioso Eyalru, teve seu nome alterado para Shadrach, que significa ordem de Aco, ídolo sumério, que representa a lua. Milshua Misael, cujo significado é quem é semelhante ao Supremo, foi chamado Mesash, que quer dizer quem é semelhante a Aco, ídolo lua. Osoriel Azarias, cujo nome significa Yahweh tem ajudado, recebeu o nome de Obednego, cujo significado é servo de Nego, ídolo caldeu, também chamado Nego, símbolo do fogo. Adulterando seus nomes, Satanás tentava afastar as criaturas de seu relacionamento com o Criador, fazendo com que seus nomes, que antes eram um louvor ao Altíssimo Supremo e Criador, se tornassem uma afronta ao Altíssimo. Satanás conhece bem a importância dos nomes, e, em sua luta para instalar o caos no universo, prossegue implantando o erro na mente das pessoas, infiltrando-se em todos os ramos da atividade humana, fazendo com que as pessoas, até mesmo sem o saber, blasfemem o nome do Altíssimo, mesmo quando pensam estar louvando ao Altíssimo vivo. Mas a ousadia do inimigo não se limitou a trocar os nomes de servos do Altíssimo. Também o próprio nome do Criador foi suplantado, adulterado e escondido, devido às artimanhas do anjo rebelde. O verdadeiro nome do Criador é Yahweh. E de seu filho é Yahushua.